Continua o Alter Rebbe nos respondendo às questões que foram propostas por ele no início dessa exposição. Então, outra pergunta, quem se lembra que havíamos visto, era um aparente paradoxo, contraste entre duas citações dos sábios, que de certa forma chegam até a se expressar em forma de lei, nas leis de estudo da Torá. Nós temos no Shulchan Aruch leis referentes ao estudo da Torá, onde, como, quando, para quem se aplica a obrigatoriedade do estudo da Torá, dessa mitzvah tão importante. E nós vimos que, por um lado, para aquela pessoa que não tem disponibilidade, não que não tem disposição, não tem disponibilidade de tempo, não tem possibilidade de estudar, então essa pessoa pode cumprir com a obrigação de estudo da Torá dia e noite, mesmo dedicando talvez 1 minuto, 5 minutos ou pouco tempo, estudando um capítulo, uma linha, enfim, um parágrafo de Torá de dia e outro de noite. Então, mesmo com essa cota mínima de tempo, a pessoa desincumbe da sua obrigação de estudar Torá dia e noite. Isso para quem não tem tempo, ou talvez ele não tem conhecimento, não tem livros, não tem mestres, não tem outra possibilidade de estudar. Então mesmo essa cota mínima que ele estuda de dia e de noite já serve para ele ter cumprido a mitzvah diária de estudo da Torá, de dia e de noite. Por outro lado, nós vimos uma afirmação muito grave, pesada dos nossos sábios, que diz que aquele que não estudou Torá, que aquele que tinha possibilidade, tinha disponibilidade de estudar Torá, ele tinha acesso, tinha conhecimento, etc., e podia ter estudado Torá mais tempo, ou bem mais tempo, né? Tem tempo livre, ou ele vive de renda, ou enfim, ele podia ter estudado mais ou bem mais e não fez. Então, sobre isso, os nossos sábios aplicam um versículo muito severo e grave que fala: essa alma será ceifada e cortada, né? Que haverá aqui uma cisão, um rompimento espiritual da vida, da existência da alma. Isso é uma coisa gravíssima. Então, se fala, é difícil de entender. Por um lado, aquele sujeito que não dispõe de tempo, ele estudou 1 minuto de manhã e 1 minuto à noite e cumpriu sua obrigação. Esse outro, o último que nos referimos, talvez ele estudou 1 hora, 2 horas, mas ele poderia ter estudado mais e não fez. Então aqui, por que se aplica algo tão severo sobre ele? Não é? Parece uma coisa muito paradoxal. Então isso que o Alter Rebbe vai nos explicar agora, baseado naquilo que ele nos apresentou anteriormente. Então ele diz, aqui chegamos também à resposta dessa questão. A partir disso será explicado, nós entenderemos também aquilo que disseram os nossos sábios, que todo aquele que tem a possibilidade de se ocupar com a Torá e não faz, Alav Nemar, sobre ele foi dito, se aplica o versículo que fala, karet tikaret, que essa alma será ceifada, será cortada. Afalgav, por mais que por outro lado, como dissemos, Mishayef Shalom, aquele que não tem tempo e disponibilidade, Dailol beperek echad shachrit, beperek echad arvit. Basta e é suficiente para ele um parágrafo de manhã, um parágrafo de noite, ele cumpre sua obrigação. Então por que que o outro, que é punido de uma forma tão severa, se diz que sua alma será ceifada, será cortada? Porque esse contraste. Se alguém pode cumprir a mitzvah de estudo da Torá com um tempo tão pequeno, uma cota mínima tão pequena, então por que o chamado pecado de bitul Torá, de falta de estudo da Torá, de anulação da Torá, quando a pessoa tinha tempo e disponibilidade, por que que isso é considerado algo tão grave? Nos explica o Alter Rebbe ve'inyan, como al derech dugma benim shal umashal. Ele diz, vamos entender isso também recorrendo ao mesmo conceito que elaboramos anteriormente, do exemplo e do exemplificado. Não é? O exemplo, a metáfora, a ilustração, que serve de meio e caminho para captar a ideia em si. Assim como no caso de um mestre aqui que transmite uma ideia, quer transmitir uma ideia profunda para os seus alunos, e ele recorre a um exemplo, como
הנה לא כל השכלים הנקראים נמשל הם שווים לעניין המשלים. Então, há diferentes níveis de ideias e de teses a serem transmitidas e entendidas, a serem transmitidas pelos mestres e a serem eventualmente compreendidas pelos alunos. Existem diferentes níveis, existem ideias básicas, mas que também precisam de um exemplo para ilustrar, para captar bem. Mas existem ideias mais profundas, né, que precisam até de um exemplo mais elaborado ou mais do que um exemplo. Existem ideias ainda mais profundas e complexas que para entendê-las é necessário mais exemplos e mais ilustrações. Então existe um intelecto, uma ideia intelectual, um exemplificado, asher yecholim lamod alav, al yedei mashal echad upashut vekal, que é possível captar essa ideia quando o mestre recorre apenas a um exemplo, e um exemplo também bem simples e fácil de compreensão. Porém, existem exemplificados que são mais profundos, complexos e elevados. Existem ideias intelectuais bem mais amplas e complexas, que a única forma de entendê-las e de captá-las é recorrendo não só a um exemplo, mas a dois ou a vários exemplos. Porque a ideia é tão profunda e tão distante da percepção dos alunos que para aproximá-los da ideia, para tornar a ideia acessível a eles, é necessário alguns tipos de exemplos e ilustrações, né, para poder criar essa ponte. E daí até os próprios exemplos que o mestre utiliza são exemplos mais complexos e mais elaborados. Não é uma simples história, uma simples parábola, é um exemplo que o exemplo em si já é bem mais profundo e complexo. Então isso só ilustrando, novamente, sempre se remetendo a isso, ao conceito de exemplo e exemplificado, o exemplo e a tese, aqui em relação à compreensão humana. Assim, da mesma forma que existem vários níveis de compreensão, e dada a profundidade do nível é necessário se utilizar de mais exemplos, ou exemplos mais complexos e elaborados. Quando a ideia é simples, basta um pequeno exemplo, uma pequena metáfora, já dá para entender. Mas quando é mais complexo, então é necessário um exemplo também mais qualificado, mais elaborado. Existem ideias intelectuais mais profundas, mais abstratas e delicadas, que para poder captá-las, não vai ser suficiente um único exemplo, é necessário recorrer a alguns exemplos e metáforas para ilustrar, para aproximar da nossa mente, da nossa compreensão, e os próprios exemplos e metáforas, como dissemos, são mais profundos e mais complexos. Até chegar naquele nível que se fala que o rei Salomão, ele às vezes tinha que trazer 3.000 exemplos para viabilizar a compreensão de uma ideia tão elevada, tão profunda, tão complexa, até o ponto que ela chegasse até mesmo a mentes simplórias como as nossas. Bekach, Hine prossegue o Alter Rebbe nos diz, o mesmo acontece também no plano espiritual em relação à Torá. הנה גם למעלה הרי אין כל השגות של הנשמות שווים. Existe o objeto da Torá, existe o sujeito, aquele que estuda a Torá. E aquele que estuda a Torá, a gente se refere não só a cada um de nós, mas a cada alma que estuda a Torá. E a Torá, como já vimos e percebemos, é o instrumento de ligação e conexão das almas com Deus. As almas são mesmo almas elevadas, ou mesmo essas almas sendo uma partícula da divindade, mas são almas, são criaturas, são limitadas, são finitas. E como uma criatura finita e limitada, mesmo uma alma, ela pode se ligar. Como é possível ela se conectar com Deus infinito e ilimitado?
não só nós, aqui estamos dizendo, não só nós aqui nesse mundo, seres humanos de carne e osso, incorporados no corpo físico, no mundo terrestre, que nós não conseguimos nos ligar a um plano espiritual e muito menos ao divino, ao infinito ilimitado, mas a própria alma, mesmo a alma desincorporada, ela não é capaz, ela tem suas limitações, é uma criatura, ela não é capaz de se conectar com o infinito ilimitado, a não ser, como nós já vimos, a única forma e maneira possível de nos conectar a Deus é através da Torá. E mesmo em relação à Torá, isso que ele começa a nos explicar agora, depende qual é o nível espiritual da alma. Isso pode ser baseado na própria origem da alma. Se diz que Adão não era apenas o pai da humanidade, conforme explicado nos livros da Kabbalah, não apenas que ele foi o pai de toda a humanidade, mas se diz que ele possuía dentro de si uma alma matriz poderosíssima que continha dentro de si todas as almas que viriam a se encarnar nesse mundo durante toda a história, no decorrer de toda a história da humanidade, todas essas almas estavam contidas em Adão. E metaforicamente falando, assim se fala na Kabbalah, existiam almas na cabeça, almas no coração, almas nos membros superiores e almas, por assim dizer, na unha do pé. Em outras palavras, na própria origem existem diferentes níveis de almas. Há almas mais elevadas, o que torna as mais propensas a captar espiritualidade, a entender assuntos místicos, espirituais elevados, ou que lhes dá mais sensibilidade aguçada para assuntos espirituais e assim por diante, enquanto que outras almas, não é culpa delas, mas essas almas vêm de um nível mais baixo e inferior, e portanto seu alcance, sua compreensão, seu acesso é limitado. Elas são limitadas por si só, elas, pelo nível de origem de onde elas descendem. E outro aspecto, outra coisa é aquilo que a alma produziu e realizou nesse mundo. Ou seja, uma pessoa trabalhou sobre si, não só trabalhou sobre o seu caráter, seu autoaprimoramento, aperfeiçoamento pessoal, mas mais do que isso, se esforçou em termos espirituais, rezando com devoção, cumprindo as mitzvot, praticando o bem, fazendo o bem para o próximo, etc. Então isso também eleva a alma. Porém, mesmo alguém que fez tudo isso de bom e positivo, se porventura a sua alma vem, descende, deriva de um nível mais inferior, baixo, essa alma sempre vai ter limitações naquilo que ela pode ter acesso e compreensão no próprio campo do estudo da Torá. Então existem diferentes níveis e categorias nas próprias almas e baseado nisso também no quanto de Torá cada alma vai poder captar, compreender e absorver. Isso que nos fala o Alter Rebbe. Por isso mesmo também no plano espiritual, quando as almas não estão encarnadas, depois ou antes de ter vindo para esse mundo, ou depois que elas dos 120 anos, quando elas estão no paraíso celestial, Yesh Bahem Madrigot Ma'alot Enketz, lá também existem níveis incontáveis e infinitos. Não é? Quantas classes e quantas séries. Não, existem níveis infinitos, cada alma vai estar no nível que é compatível com ela. Até o ponto que existe um dito dos nossos sábios, que mesmo os tzadikim, as pessoas mais espiritualizadas, elevadas, os justos, os grandes tzadikim, às vezes, por assim dizer, um se queima no palio do outro, porque um tzadik é diferente do outro. E às vezes o que um certo tzadik conseguiu, ou ele tem acesso, o outro tzadik, por mais que ele é um tzadik, também produziu, realizou e fez coisas boas, mas talvez por características específicas da sua alma, ele não tem acesso ao que possui espiritualmente aquele outro tzadik. Então isso nos ilustra apenas os diversos infinitos níveis que existem também em termos espirituais, na própria revelação da Shekhinah, ou usufruir do prazer espiritual, da conexão com Deus. Então se fala que na própria captação da Torá existem também níveis infinitos, e cada um desses níveis ele serve como exemplo em relação à compreensão do nível superior acima dele. E esses são os infinitos, incontáveis níveis que
existem no Gan Eden, no paraíso espiritual. Cada alma está no respectivo nível que cabe a ela, que é compatível com ela, e tudo isso depende da grandeza espiritual, do nível espiritual da alma e daquilo que cada alma é capaz de comportar, é capaz de captar e absorver. Almas mais elevadas podem captar revelações mais elevadas espirituais, ou da própria Torá, ou do brilho da luz divina, enquanto que almas que vêm de um nível mais baixo, então elas têm as suas limitações, e aquilo que elas podem captar está abaixo das almas mais elevadas.